certo? Então, só repetindo, na aula passada, a gente terminou de falar de imagens, e agora nós vamos fazer uma aula prática, né, de OpenGL nessa aula. Então, a primeira coisa que nós estamos devendo é a questão de aplicação de texturas, né? Quer dizer, nós já vimos como aplicar texturas, já tivemos uma aula sobre isso, então não vou repetir tudo, certo? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Deixa eu ver, Magnifier. Ok, tá todo mundo vendo minha tela, né? Ok. Então, deixa eu tentar diminuir aqui um pouquinho só. Certo. Então, o que eu queria mostrar? A primeira coisa, é sobre o espaço do vetor tangente, né? Sim. Então, quando a gente, como eu falei, em processo, é muito comum, né, quando a gente vai fazer mapeamentos, né, fazer mapeamentos quaisquer no modelo 3D, a gente usar um mapa de normais, né? Sendo que o mapa de normais, ele não usa o espaço completo, né? Porque quando a gente usa o mapa de normais, a gente está salvando, a gente salva o vetor, seja ele qual for, como uma cor entre 0 e 255 nos 3 canais, certo? Mas isso, né, fazer desse jeito, nós temos que pensar que as cores, como eu falei na aula passada, né, elas são sempre positivas, né? Elas jamais são negativas, né? São sempre valores naturais. Então, quando a gente salva um vetor no formato de cor, a gente acaba perdendo. A gente não acaba perdendo, não. A gente tem que fazer uma redução, porque os vetores, normalmente, os não vetores, comumente, vão ter vetores positivos e negativos. E aí, como é que a gente faz com a parte negativa, né? Para isso, a gente assume que o 127, né, que é a metade do canal de 8 bits, de 0 a 255, é o zero, certo? E o zero mesmo, na verdade, vai ser o menos 1, ok? E o 255 vai ser o 1. Desta forma, né, para ficar mais explicitamente, mais claro, quando a gente quer o vetor 001 salvo como cor, ele seria a cor 127, tá? 127, 255. Certo? Por que isso aqui tá como... Ah, porque tava no 100, né? Tá. 127. É que o Blender não, o MIP, ele permite você escrever de 0 a 100 ou então de 0 a 255, né? Eu tava mexendo no 0 a 100, aí tava estourando, né? Obviamente. Pronto, agora sim. Tá? E aí, se eu crio uma nova imagem, né? Eu crio uma nova imagem, tá? 400 por 400. Certo? Que é um vermelho, que é o que ele pegou a cor de fundo, né? Que é o vermelho aqui, tá? Mas a cor de foreground, que foi o que a gente fez aqui, né? 127, 255, é essa daqui, né? Esse azul.
essa tonalidade azul. Então, se eu pedir para preencher com a cor de fundo, de prédio, certo? Isso aqui é uma imagem, é um mapa de normais vazio, né? Isso aqui é equivalente a todo mundo, um vetor 001, tá? Que é o que você encontra, mapa de normais. Isso aqui é a cor. Ou seja, quando você encontra um mapa de normais desse jeito, isso não está afetando em nada as normais, certo? As normais estão todas apontando do 00, estão apontando para cima, né? Ou estão exatamente perpendicular ao plano na superfície do seu modelo 3D ou 2D, né? No caso do hiperplano, em qualquer posição, não há nenhuma alteração. Conforme você faz variações disso, é que sofre uma alteração, tá? Então, por isso que vocês vão ver aqui no código, deixa eu ver. Pronto, isso aqui, ó. É por isso que vocês vão ver, quando eu carrego a textura, tá? Ó, isso aqui é a textura que carrega o mapa de normais, tá? Isso aqui eu estou carregando a textura lá do Bully, né? Certo? Que é o que a gente já fez, né? Que eu mostrei numa outra aula, certo? Isso aqui é a imagem de textura e isso aqui são os dados das posições na textura, né? Quando a gente carrega uma textura, só para lembrar, né? A gente tem que dar quem são os vértices e quem são os pontos correspondentes na imagem, né? Na textura, certo? Essas texturas são esses pontos correspondentes na imagem, tá? E textura é só a imagem que está a textura é a imagem que está carregada na memória, tá? E essa textura é o ponto correspondente é o pixel correspondente que eu estou pintando aí no Fragment Shader, no caso, né? Referente nessa textura, tá? Aí aqui, isso aí é normal, né? Isso aí é aplicação de texturas, tá? Eu não sei se já falei isso, mas no já um parênteses, né? Uma coisa talvez nova, que essa textura, certo? Ele sempre traz, se eu não me engano, uma função de 4D, tá? Ele permite você pegar até o RGBA, se você quiser, tá? Quer dizer, 4 dimensões. Isso aqui é chamado de Swizzling. Eu vou tentar escrever, talvez escreva nos comentários depois para vocês verem. Mas isso diz quais dimensões que você quer pegar, tá? O R é a primeira dimensão, o G é a segunda dimensão, o B é a segunda dimensão, tá? Se eu escrevo assim RGB, eu estou pegando as 3 dimensões, os 3 canais de cores, né, da imagem, certo? Eu podia também fazer RGBA, né, no caso, mas não precisa, né, porque isso aqui é uma figura que eu sei que só tem 3 cores, embora a função textura, se eu não me engano, sempre retorna um objeto de 4 dimensões. Então, por isso que eu tenho que fazer esse RGB, porque esse vetor cor base, ele tem só 3 dimensões, tá? Se eu colocar RGBA aqui, vai dar defeito. Mas por que você quer chamar de Swizzling, professor? Porque você também pode fazer, se você quiser, isso aqui, ó. Certo? Isso aqui não está errado. Eu estou pegando 3 vezes o primeiro canal. Ou você pode também fazer assim, certo? Tudo isso são formatos aceitos, tá? Fazer GGG, então GBD, certo? O que quer dizer isso aqui, GBB? Estou pegando a segunda dimensão, o canal verde, 2 vezes o canal azul, certo? Estou pegando 3 dados, tudo bem, tá? É um vec 3, um vetor de 3 posições, estou pegando 3 dados, não vai dar ele, tá? Por isso que é chamado de Swizzling, porque você tem essa liberdade. Se você fosse num vetor normal, né, no seu, você teria que fazer um negócio assim, se eu não me engano, para pegar esses 3 canais, né? Teria que pegar... Não dá nem para pegar os 3 de uma vez, dependendo do que você estiver fazendo. No Python, você poderia fazer isso daqui, para pegar os 3 canais, tá? Por causa desse 2 pontos. Mas no C você teria que pegar um a um, tipo, pegar a primeira coordenada, depois pegar a segunda, depois pegar a terceira, né? Ou então assim também, às vezes, né? A primeira, a segunda, a terceira, né? Então, só um parênteses aqui é os Swizzling. Enfim, aí aqui eu estou pegando o mapeamento de normais, né? Ó.
certo? Do mesmo jeito, a mesma coordenada, né, que eu usei para pegar da textura, que eu quero aproveitar. O ponto vai ser referente é o mesmo ponto da imagem ainda, certo? Agora, quer dizer, não precisa ser, tá? É porque nesse caso mas não precisa ser. Depende da sua textura, né? Se você quiser a textura, se você estiver usando uma textura e que seu mapa de normais seja diferente do tamanho da textura, isso aqui já não dá muito certo, tá? Mas aquele caso que eu já mostrei para vocês, se você tem uma imagem, né? Sei lá, qual a imagem? Lá da lenda, né? De novo. E eu pego a lenda, né? E eu gero uma textura dessa forma, né? Aqui em genérico. Pronto. Certo? Então isso aqui, embora a textura seja isso daqui, né? Opa. Ela. Então assim, split view fica melhor, né? Certo? Embora a textura seja a foto dela, que eu estou aplicando de repente numa televisão, o mapeamento de normais é isso aqui, né? Ou seja, eu posso aproveitar a mesma posição da textura para o mapeamento de normais, tá? Isso é o comum, tá? Que as pessoas fazem, ninguém vai fazer, né? Se você não fizer desse jeito, você teria que ter um segundo conjunto de dados só para as normais, referente às posições nas normais na textura, né? E aí eu não poderia aproveitar o S-textura, né? Aqui deveria as posições dos pixels nessa imagem, e aqui seria outras posições de pixels na segunda imagem, um S2, né, sei lá. Mas aqui, como a imagem é referente a essa textura, né, correspondente, eu posso fazer isso. Às vezes, até quando não é, você ainda dá certo, tá? Fazer. Eu já testei. É só quando você tem uma textura, um mapa de normais bem específico, você vai fazer algo diferente, você vai ter que usar um mapa diferente aqui. Bem, para que eu estou mostrando isso, na verdade? Porque aqui você vê que eu estou multiplicando por 2 o valor da textura, né? E subtraindo por menos 1. Por quê? Porque esse valor aqui que a textura te retorna, ele vai ser um valor entre 0 e 1, tá? Ele não vai retornar entre 0 e 255. Ele retorna entre 0 e 1. Certo? Aí multiplicando por 2, né? O valor que está entre 0 e 1 vai valer entre 0 e 2, né? E aí subtraindo menos 1, né? Quando for 2 vai dar 1 e quando for 0 vai dar menos 1, certo? Então você vai ter sempre, você vai permitir que as normais vareiem de menos 1 a 1, certo? Por exemplo, né? Esse caso aqui, né? Esse caso aqui é 127, né? 127, 255. Se eu divido isso aqui tudo, né? Que a normal faz, né? Aquela função texture faz, é dividir pegar os dados que eu estou pedindo e dividir por 255, né? Aí 127 por 255, se não me engano, dá 0,49, alguma coisa assim, tá? Para ser exato, 127 dividido por 255 é 0,498, né? Certo? Que aí você pode arredondar para meio, né? Se você quiser. Então deixa arredonda para meio, né? É 0,498, né? Certo? E aqui vai dar 1. Isso aqui é o que a função texture vai retornar para a gente. A gente multiplicando isso por 2 vai dar 1, isso, né? E aí subtraindo. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui vezes 2, né? Okay. E agora, menos 1, né? Isso aqui quem faz é a função texture, tá? Então, o teste só faz isso para a gente, divide por 255 e retorna valores entre 0 e 1, tá? Intervalo 0 e 1. Então, que a gente quer que seja do valor menos 1 a 1, né? Porque um vetor, ele é
no intervalo menos 1 a 1. Então, multiplicando por 2, né? Meio, meio, 1 dá 1, 2, subtraindo menos 1, vai dar o resultado final, que é 0, 0, 1, tá? Só para demonstrar o que eu estava falando, né? Que isso aqui é equivalente ao vetor 0, 0, 1, tá? Essa cor aqui, né? Quer dizer que não vai alterar em nada nosso mapa de normais, tá? Enfim. E aí, como é que eu obtenho, para vocês poder fazer aquele mapeamento TBN, né? Nós precisamos mudar do espaço, né? Nós precisamos pegar o espaço. Na internet você encontra, tem várias maneiras de fazer isso, certo? Não tem só uma maneira. Mas você pode tanto pegar os vetores, né? Os vetores normais, tangente e bitangente, que eu já vou mostrar para vocês. E transformar para o espaço das cores, né? Para o espaço da sua textura de normais. Ou então você pode pegar os vetores da sua textura da textura normal, né? Que estão armazenados na sua textura, e transformar eles para o seu espaço de coordenadas 3D. Os dois métodos são válidos, tá? Então, na hora que eu faço, quando eu estou lá gerando o bullet, certo? Isso aqui é a última vez que a gente vai... Essa aula vai ser a última vez que a gente vai ver o bullet. Nas próximas vezes a gente já vai ver outros modelos. Eu vou fazer um programinha para carregar o BJ e a gente poder ver a animação, né? Com outros modelos. Enfim, aí que eu estou carregando o bullet, tem a parte que eu estou calculando normal, né? Pronto. Aí agora aqui, no momento que eu vou calcular o bullet, que eu gero as normais, além de gerar um vetor para armazenar as normais, eu também estou gerando um vetor de mesmo tamanho, tá? Para armazenar as tangentes e as bitangentes. Quem são esses dois vetores, professor? Quando você tem um plano, um hiperplano qualquer no espaço, o vetor normal é o cara que está o vetor normal, né? É o cara que está aqui perpendicular. O vetor tangente e o bitangente são vetores que estão no plano, tá? E formam 90 graus entre si, certo? São vetores que estão no plano e formam 90 graus entre si. Isso aqui são chamados vetores tangente e bitangente, tá? O vetor normal é aqui e o vetor binormal são vetores perpendiculares que estão no plano, tá? Seja lá qual plano que você estiver usando. E aí eu calculo isso, né? Para calcular isso, é só você pegar. Se eu tenho a coordenada de um triângulo, né, por exemplo, basta pegar as duas arestas do triângulo, certo? Isso aí seria o equivalente ao vetor tangente e o bitangente, tá? Aí não precisa nem ter 90 graus entre si, né? Você pode usar os dois lados do triângulo como vetor tangente e bitangente. Tem gente na internet que pega... Tem vários, enfim, você pode ser qualquer dois vetores da superfície, certo? Tem gente que pega os vetores perpendiculares, aqui nesse caso, eu testei pegando os vetores do triângulo e deu certo. Tem gente que usa a textura para pegar esses dois vetores, o tangente e o bitangente, que eu também fiz teste para vocês aqui, eu vou passar depois para vocês, no textura normal Maps 2, certo? Eu fiz o que eu encontrei muita gente fazendo na internet, por alguma razão, faz um cálculo complicado que só, tá? Mas isso aqui ele está pegando esses delta pós aqui, depois vocês podem... Não sei nem se vale a pena explicar isso aqui, mas ele está usando as coordenadas de textura para poder gerar os vetores tangente e bitangente. Na prática, não tem diferença nenhuma de você pegar direto os vetores do... na verdade, teria essa diferença na hora de você fazer a mudança de... Não teria, não. Enfim, eu testei, não tem diferença. Você pegar os vetores do triângulo em si, que você pôr do quadrado, seja lá qual for a forma geométrica que seu modelo é composto, e você usar eles como vetor tangente e bitangente. É só isso que eu faço, tá? Ou seja, para eu gerar esses vetores, o que eu estou fazendo? Tem 3 vértices do triângulo, então estou pegando aqui o vértice C menos o vértice A, certo? É o vértice B menos o vértice A, certo? É o vetor tangente e o bitangente. E a normal é o produto vetorial entre a tangente e a bitangente,
certo? Bem simples. Esse aqui é o mais simples que dá para fazer, tá? E aí, se a normal for zero, né? Devido àqueles problemas que podem acontecer, né? Se for o vetor 0, 0, 0, né? E aí eu sei fazer, se eu calcular o tamanho do vetor, né? Norm, me retorna o tamanho do vetor, né? Se o tamanho do vetor for zero, quer dizer que eu peguei a... E aqui eu estou lidando com quadriláteros, né? Quer dizer que eu peguei um triângulo degenerado. Então, eu pego o segundo triângulo do quadrilátero, que aí é vértice B menos D, vértice C menos D, tá? Mas aí o normal é a mesma coisa. Produto é o produto vetorial, né? Entre a tangente e a bitangente. E eu salvo isso, né? É bem simples, tá? Isso aqui são os vértices do triângulo. Porque aqui eu, no nosso boolean, se lembra que eu estou usando quadrados, né? Na verdade, quadriláteros, né? Então tem dois triângulos. Se um triângulo é degenerado, né? Aí eu uso o segundo triângulo para poder calcular a normal. E se você tivesse isso no seu programa, professor? Se eu tiver um programa triângulo degenerado, né? E eu não tiver como eu tiver que encontrar um triângulo degenerado no outro programa, você ignora, tá? Quer dizer que não tem normal. Você não calcula normal, ou então você coloca normal 0, 0, 0, né? Que vai deixar tudo preto, né? Mas o ideal seria que você descartasse esses triângulos dos seus dados, tá? Se você encontrar um triângulo assim. Que não está acrescentando nada dos seus dados. Certo? E aqui eu salvo a tangente e a bitangente para os 4 pontos do meu quadrilátero, certo? Que aí eu vou usar depois. Lá no meu... Na hora de carregar os dados, né? Eu retorno, né? Toda vez que eu estou mexendo no teapot, eu retornar já os vértices, os índices, as normais. Agora eu estou retornando as bitangentes e as tangentes, né, dele. O que eu estou retornando mais aqui? A textura, né? Os dados de textura, né, também. Certo? E aqui eu crio o VAO, né, do caso aqui do teapot. Crio os VBOs correspondentes das normais, das bitangentes, das tangentes, da textura, né? Todo mundo que precisa. Se lembra que isso aqui não é a imagem, tá? Isso aqui são só os dados, as posições na imagem que são correspondentes aos vértices. Os vértices, as posições na imagem são correspondentes aos vértices do meu modelo 3D, tá? Isso aqui é o que o textura teapot está armazenando. São a posição na imagem que corresponde às posições dos vértices na figura 3D. Se lembra que eu mostrei para vocês naquela aula antiga que a gente já viu no Blender, né? Que tem lá a figura da japonesa, aí tem uma textura com o rosto dela, né? E eu tenho que dizer, o ponto aqui do nariz dela, na imagem, é esse ponto aqui, né? Na imagem, esse ponto aqui, ele tem uma coordenada, né? Que varia entre 0 e 1, x e y, né? Porque uma imagem só tem 2 dimensões. E aí tem essa posição dela, tem salvo correspondente a um vértice no modelo 3D, né? É esse que a textura está armazenando, né? Aí eu dou o bind, né? Isso aqui não muda, né? Tá? Dá o bind de qual atributo correspondente, né? Aqui eu estou usando layout, né? A gente pode ver lá nos meus... Olha como já é um pouco mais complicado, né? Certo? Ó. O layout 0 é vértice, o layout 1 é normal, o layout 2 é a bitangente, o layout 3 é a tangente, o layout 4 é as posições na textura, tá? E aí eu carrego todo mundo, né? Índices, textura, vou dando binds e atribuindo cada um, né, deles, o que é. BBO, TBO. Tá aqui. Esse TBO e o BBO é o bitangente, ó, o VBO da bitangente, aqui é o VBO da tangente, tá? É bem igual a todos que a gente já viu, tá? Tô pegando a tangente, tô pegando a bitangente. Aqui é a normal, aqui em cima é o vértice,
Ou seja, é só mais repetindo o que vocês já sabem, né? Que vocês já fizeram. A gente já demonstrou, né? E aí eu faço isso para todo mundo, né? Para o vértice, pro vértice, para as dados da textura, para normal, para bitangente, todo mundo está sendo carregado em um VBO correspondente, certo? A única diferença agora é na hora de carregar a textura, certo? Na hora de carregar a textura, eu tenho que carregar, eu gero duas texturas, ó. Uma vai ser para o mapa de textura lá do nosso Boolean, né? Certo? Que é o iTexturas. Que aí a gente já viu isso, né? Você carrega a imagem, né? Usando o Pillow, né? Do Python. Imagem Open. Carrega lá a imagenzinha, né? Aí você converte para RGB. Usa essa função GLTextImage para carregar lá para a nossa placa de vídeo, né? Com altura, comprimento, etc. Isso aqui é o normal da textura, né? Nós dizemos o que fazer, né? Na hora de dar zoom, quando for escalonar a textura, se precisar, quais são os métodos que você precisa fazer, né? Na hora de magnificar a textura, né? Dar zoom in ou zoom out, quais são os filtros que você vai usar, se precisar, né? Tem que colocar isso, tá? É obrigatório, porque senão você vai ficar com espaços pretos. Se a sua textura não for suficientemente grande, né? Vai ficar com espaços pretos. E aqui eu estou dando um bind no mapa de normais, tá? Aí é a mesma coisa, né? Só que aí na hora de dar o bind texturas, ó, eu uso aqui a posição 1, né? Eu não gerei duas ali em cima, né? Certo? Ó. GLG em Textures 2, né? E aí peguei a primeira posição, que foi o que isso aqui está fazendo? Tá gerando dois espaços vazios na placa de vídeo que vai armazenar a textura, né? Aí peguei o primeiro espaço vazio, ó, que está na posição 0, e associei com a fotografia de cor, né? Com as cores que vai ser preenchido o meu boolean. Na segunda vez, né? Eu peguei agora o cara que está na segunda posição, índice 1, e agora eu vou associar com a figura, né? Correspondente a que tem as normais, tá? O processo é o mesmo. Ó. Imagem open, só que agora eu estou abrindo lá um mapa de normais, né? Mas de resto, ó, converte para RGB, né? Carrega na placa de vídeo, a imagem, né? E diz qual o método que você vai usar para dar zoom in e zoom out, né? O resto não muda nada. Ah, só lembrando, né? Que no caso, na hora de aplicar a textura, né? Antes de desenhar o modelo, você tem que dar um bind, tá? Nas duas texturas. E aí, para esse bind, você tem que dizer, né? Ó, GL Active Texture, GL Texture 0, para dizer que a primeira imagem está associada com a textura 0 e que a segunda imagem normal está associada com a textura 1. Você precisa usar esse GL Active, tá? GL Active Textura para dar um bind e deixar ativo, né? Na memória, nas duas posições da textura, tá? Além de dar um bind, né, na textura, isso aqui já está carregado, né, na memória, tem que dizer qual tem que fazer esse bind com ativo, né, para dizer em que posição que a textura, a imagem está na sua placa de vídeo, mas tem que dizer em que posição que ela vai, qual vai ser o ponto, quem é a prioridade, né, quem é o primeiro ponteiro para a textura e quem é o segundo ponteiro para a textura, né? Isso no OpenGL 4, isso aqui já é um pouquinho mais fácil, tá? Porque já existe a ideia de layout para o Fragment Shader. Equivalente, né? Que eu acho que é Bindings. Tem uma... Agora de cabeça não estou me lembrando não, mas tem um jeito de você deixar isso mais fácil usando o OpenGL 4, tá? Mas no OpenGL 3 isso ainda não existe, então você tem que fazer isso, tá? E aqui eu estou dizendo qual é a posição lá no nosso programa, no shader, né? Corresponde, que tem os dados, né? Referentes.
as texturas, né? Aí aqui é só mandar desenhar, né? O bule, o pote, isso aqui não muda, tá? Ok? Isso aqui é dos dados da parte 3D, né? Ou da parte de OpenGL. A parte de OpenGL é o básico é isso, certo? Para pegar, além de pegar normal, a diferença para o outro programa que você já tem, né? Já tinha disponível para vocês, é que antes eu só estava calculando a normal, mas não estava salvando o vetor tangente e bitangente que eu usava para calcular a normal. Agora eu estou salvando os dois, tá? A diferença é essa. Vocês faz tempo que a gente não olha esse programa, mas a única diferença é essa. Antes eu calculava o vetor normal, mas eu não salvava a tangente e a bitangente. Agora eu salvo os dois. E aí, como eu salvo os dois, eu tenho que criar VBOs para os dois, para o vetor bitangente e tangente. E agora, como além da textura eu estou usando o vetor de um mapa de normais, eu tenho que também usar, né? Também gerar espaço na memória, né? Usar o GL Texture Chain, né? Para armazenar a imagem de normais na memória, né? GL Textures, né? Para armazenar a imagem na memória, certo? Isso aí é o que a gente faz a nível de API, né? Não é muito complicado. Aí aqui o mais importante, né? É na hora de você calcular justamente a matriz TBN, né? Isso que eu queria mostrar para vocês, né? Isso aqui é o mais importante dessa aula. Certo. Então, isso aqui tem uma matriz de rotação, né? Porque isso aqui é... Você lembra que aqui é aquele vetor, né? Que tem o trackball, né? Então, tem uma matriz que é com o mouse... que essa matriz gira, que é dada lá pelo mouse, né? Que é o usuário, né, que está girando clicando no mouse, está girando a figura para poder ver ela em outras posições, tá? Isso aí que é a função gira. Conforme você gira o vértice, você também tem que girar as normais, tá? Gira normal, gira o vetor tangente, bitangente. Tem gente que não gosta de fazer isso, que acha que se introduz erro, né? E aí usa uma tal de matriz normal para deixar isso aí mais preciso. Se você quiser, você pode ir atrás disso, essa matriz normal. Eu posso até mostrar depois para vocês, mas eu acho que é o tipo de... Adiciona uma complexidade desnecessária, certo? Do mesmo jeito que isso aqui introduz erro, pode introduzir erro, a matriz normal também pode introduzir erro. É um cálculo a mais que você faz e não tem, na minha opinião, não tem ganho nenhum. Assim. Certo? Eu não vi, eu testei, dá o mesmo resultado e eu não vi assim, sabe? Sim, e aí, para que fazer esse cálculo complexo, né? Se na verdade, né, o resultado é o mesmo. Né? É que nem esse outro cálculo que eu também coloquei aqui para vocês verem, né? Que o cara usa as coordenadas da textura para fazer o cálculo do vetor bitangente e tangente. Na prática, isso não faz diferença nenhuma. Faria diferença se você estivesse usando gradiente, né? Das cores para de alguma forma influenciar as normais, né? Aí poderia ser, né? Ou então o gradiente das normais, né? Talvez. Mas aí você... Mas simplesmente pegar as coordenadas na textura, para mim, isso aí não faz diferença nenhuma. E nem é para fazer. Como disse, basta testar, né? Você pode testar isso se você estiver duvidando. Não, talvez não. Pois teste, vai ver. Certo? Mas enfim, eu posso até fazer um outro programa usando a matriz normal, se você quiser. Mas na prática, o que eu faço é girar, né? E aí depois eu normalizo, né? Porque isso aqui tem que estar... Assim, porque você deve ter reparado que os vetores que eu salvei, eles não estavam normalizados, tá? Mas esses vetores normais, tangente e bitangente, eles devem ser normalizados. Eu não fiz porque no shader existe a função normalize que você pode usar, tá? Aí eu pego os vetores normal, tangente e bitangente que não estão normalizados, mas eu normalizo eles, tá? Giro e normalizo de outra vez para evitar, para retirar o erro, né? Se tiver algum erro, normalizando de novo, retiro o erro, né? Tá? Aí aqui é que vem a parte importante, que é a matriz TBN, tá? A matriz TBN, que é formada justamente, certo? A matriz 3x3, formada pelos três vetores, né? A gente já estudou matriz, como eu disse, matriz é a união de vetores, né? Nesse caso aqui é o vetor tangente, bitangente normal, certo? Ainda mais quando faz mudança de espaço, é sempre vetor.
E aqui, ó, só tem que tomar cuidado que quando você faz isso, né? Por isso que é importante, né? Se focar nessa ideia. Quando a gente está fazendo isso, se lembra que eu falei para vocês que a matriz no OpenGL ela é column major, certo? Se ela é column major, isso quer dizer o quê? Que como é que ela está preenchida? Quando eu coloco assim, né? Como é que ela está sendo preenchida, certo? Quer dizer que esses vetores aqui, tangente, né? Ele está sendo preenchido na vertical, tá? Não se engane, embora possa dar a impressão errada, né? Esse vetor aqui, ele está sendo preenchido quando você faz mat3, né? Tangente, bitangente e normal. Isso aqui está gerando uma matriz desse jeito, ó. Tangente x, tangente y, certo? Tangente z, bitangente x, bitangente y, bitangente z, certo? Normal x, porque ele é as matrizes no OpenGL SL, né, no Shading Language, ela é column major, certo? Então quer dizer que os dados, né, que eu escrevi aqui, eles são escritos na ordem de colunas primeiro, tá? Se fosse row major, era a transposta disso daqui, certo? Teria que aparecer tangente de x, tangente de y, tangente de z, bitangente de x, bitangente de y, bitangente de z, normal de x, normal de y, normal de z. Isso se fosse row major, né? Quer dizer, linhas primeiro. Column major é colunas primeiro, que é o padrão do OpenGL SL, é isso aqui, tá? Que tá acontecendo. XYZ, 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 tá? Se fosse row major, linhas primeiras, XYZ, XYZ, cada linha, né? XYZ. Isso é importante, né? Porque quando você for pegar ali as matrizes do slides, né? Ou quiser pegar a implementação de alguma matriz, isso influencia. Isso está girando no sentido horário, anti-horário, certo? Sentido horário, anti-horário. Aí você está girando para a esquerda ou direita. Você está girando no sentido positivo no eixo, no sentido negativo de um eixo, né? Influencia se você está transformando, de qual espaço você está indo e qual espaço você está voltando, tá? Aí aqui eu calculo a direção da luz, né? Que isso aqui a gente já viu, nada demais, FONG, né? A direção, posição do observador, né? E aí eu estou passando... Cadê a TBN? Onde é que eu estou aplicando a TBN aqui? A TBN, ela é um alt, é? É a TBN, ó, é uma matriz alt, né? Eu vou passar isso lá para o meu fragment shader, certo? Então, eu gerei a matriz TBN no vertex shader. Ela é alt, né? Quer dizer que ela vai ser passada lá para o meu fragment shader. Eu calculo os vetores, né? E ali lá no meu fragment shader, né? E tem aquela história de luz, blá. Pronto. Aí eu pego o meu vetor normal, né? Tá aqui, opa. Certo? Ó. A TBN do jeito que está, né? Eu posso usar ela aqui. E multiplico pela normal, né? Ó, que nós estamos obtendo lá, retirando da figura de texturas, né? TBN vezes normalize, ainda dou um normalize de novo para garantir, né? Retirar erros, tá? É sempre bom você dar esse normalize, porque se der erro, isso aí retira o erro, tá? Como é que retira o erro? Isso aí vai dividir o erro entre as coordenadas, e como o erro é pequeno, né? Certo? Fazendo desse jeito, né? A gente vai pegar o vetor. O que isso aqui está fazendo? Está pegando aquele vetor lá que foi obtido da figura, né? Aquela figura que a gente salvou lá no GIMP, ou então que a gente pegou na internet. Então, convertendo para o espaço da figura 3D, tá? É isso que eu estou fazendo. É um dos meios de fazer. O outro jeito de fazer
seria pegar a transposta dessa TBN, tá? Porque nesse caso, você vê que nesse caso aqui nem poderia usar a transposta, teria que usar a inversa, porque os dois, por isso que eu falei que aquela história que os vetores, se o vetor tangente e o bitangente forem 90 graus entre si, né? O vetor tangente, a normal é sempre perpendicular, o vetor tangente e o bitangente, tá? É para ser, né? Então, mas se o vetor tangente e o bitangente forem perpendiculares entre si, você pode usar só a transposta para poder converter os vetores, aqueles vetores lá de luz que a gente calculou no Vertex Shader, para o espaço da figura, né? E aí eu não precisaria usar TBN aqui, se eu fizesse isso, tá? Eu não vou usar esse vetor direção da luz e vetor direção do observador para calcular qual é a intensidade de cor que eu vou pintar, né? A outra opção seria isso, pegar a inversa da TBN, né? Multiplicar pelo vetor da direção da luz e o vetor da direção do observador, e aqui o cálculo no Fragment Shader eu não precisaria aplicar TBN em lugar nenhum, tá? Poderia só usar a textura do jeito que eu estou pegando, sem esse normalize aqui, né? Só usando, pegando 2 vezes a textura, menos 1, tá resolvido. Esse comando aqui, tá, o que ele faz? Ele gera um vetor de 3 coordenadas, tá? 1, 1, 1, tá? Quando você vê um negócio desse jeito, é porque ele está colocando um vetor de 3 coordenadas, que as 3 coordenadas são 1. Esqueci de falar isso. Mas, enfim. Então, isso aqui são as duas maneiras que você pode fazer, certo? Ou você aplica TBN na normal, que você vai pegar do mapa de normais, ou então você pega o inverso da TBN e aplica nos vetores que você vai usar para calcular a iluminação no Fragment Shader, certo? A inversa da TBN, você pode usar a função inverse, que tem aqui, tá? Existe a função inverse que você pode usar. Usar aqui tá errado, tá? Mas só estou mostrando qual é o nome da função. Inverse. E se o vetor tangente e bitangente forem 90 graus, né? Você pode usar também a transpose, tá? Que a transpose é igual à inversa, né? Esse caso aqui não, tá? Esse aqui eu estou convertendo o espaço de normais para o espaço TBN, que esse aqui, o espaço TBN, foi o que eu peguei, né? Eu não peguei dos dados do Boolean, né? Diretamente, calculei, estou pegando as faces do triângulo, calculei a normal, a tangente, né? Então, ao fazer isso aqui, eu estou convertendo essa normal para o espaço lá das minhas coordenadas do Boolean, né? O que isso na prática está fazendo? Eu estou reescrevendo a normal para ela ficar alinhada, né? Com as coordenadas do Boolean, né? Veja o que isso quer dizer. Por exemplo, se fosse 001, né? Talvez ficar mais na prática, né? Imagine, ó. Isso aqui é a matriz que tem lá, né? Ó. Se eu tenho se aquele vetor ali, né, que eu peguei na normal, é 001, né? 001 era para ser quem? Era para ser um vetor perpendicular, né? A superfície, né? Eu li lá, faz de conta. Eu li essa textura de normal aqui, que é todo mundo 001, né? Certo? É o que vai acontecer, ó. Por isso que eu falei que é a mesma coisa que não ter aplicado mapa de normal nenhum, essa figura daqui, tá? Por quê? Porque vai retornar 001, usando aquela fórmula que a gente acabou de ver aqui, que eu mostrei para vocês, 2 vezes menos 1 vai dar 001. Quando eu multiplico essa matriz por esse vetor, o que acontece? Ó? 0 vezes tangente de x, 0, tangente de x vezes 0, bitangente de x vezes 0, normal de x vezes 1, né? Ó. Tangente de y vezes 0, bitangente de y vezes 0, normal de y vezes 1. E aí, tangente de z vezes 0, bitangente de z vezes 0, normal de z vezes 1, né? Então, isso daqui vai dar quem? Vai dar exatamente, né? Normal de x normal de y, né? Normal de z. Entenderam? Ou seja, quando tiver um 001 lá na textura, eu estou pegando o vetor normal lá no meu espaço 3D, seja ele quem for, né? Ok? Isso aqui vale também, lógico, para todos os outros vetores que estejam salvos ali na figura, né? O 001 eu peguei só porque é o mais fácil, para vocês verem que realmente pega, né? O cara que está perpendicular à superfície, certo? E aí, se no caso eu fosse fazer o contrário,
era outra opção, que tem gente que prefere fazer assim, você também encontra na internet, né? Seria pegar esse vetor de luz aqui, e aí você poderia fazer, né? Inverse TBN, no meu caso, eu tenho que fazer inverse. Por que eu tenho que fazer inverse? Porque os meus vetores tangente e bitangentes não são perpendiculares entre si. Eu não peguei do triângulo, né? Os lados do triângulo. Então, eu teria que usar inverse TBN vezes normalize. E aí dá um normalize, né? Que depois também era bom, né? Certo? Se fosse 90 graus, estou até repetindo isso várias vezes para ver se vocês memorizam. Transposo, né? Tá? Se fosse 90 graus. Tem muita gente que erra isso na internet para ver esse tipo de detalhe. E aí, se eu fizesse aqui, nesses dois vetores, eu, obviamente, não precisaria mexer na normal, tá? Normal não mexo, que eu vou pegar a normal do jeito que está lá do meu mapa de normais. E aí, o resto é o cálculo de iluminação que você já conhece, tá? Cor ambiente, cor difusa, cor refletida e a cor de contorno, que eu mostrei na aula de textura, que é para dar aquele contorninho de luz em torno do objeto. Só algumas funções aqui que vocês não viram ainda, que é bom vocês saberem. Embora eu tenha mostrado como refletir um vetor, né, quando ele acerta uma determinada superfície, o OpenGL-SL também tem essa função aqui, ó, reflect, tá? Se você pegar a direção da luz, inverter, só precisa inverter. Onde é que está a luz no meu cenário, né? Tem o vetor apontando na direção da luz, você inverte ele, tá? E o segundo vetor você dá a normal da superfície. Você fazendo isso, ele já gera aquele vetor refletido, certo? Em vez de usar aquela formulazinha que a gente tem, se não me engano, tem algum dos programas que eu passei para você tem a fórmula completa, né? Mas se você não quiser usar a fórmula completa, ou se você esquecer, né? Porque é normal você esquecer fórmula, ninguém é obrigado a decorar a fórmula. Você pode usar essa função aqui, reflect, tá? Do OpenGL-SL, que ele vai fazer vai pegar o vetor refletido, tá? E outro comando que vocês não conhecem aqui de novo é o clamp, tá? O clamp, o que ele faz? Em outro programa que eu mostrei já para vocês, eu usei, em vez de usar esse clamp, eu usei máximo e mínimo. Quer dizer o quê? Que caso as cores, somar as cores ambiente, que a gente está somando várias cores aí, né? A cor ambiente, cor de Lambert, cor de Phong, né? Que é a cor difusa, a cor refletida, a cor de contorno, né? E aí, como eu estava sempre somando, o que eu tinha feito? Tinha usado, acho que era mínimo, né? É mínimo de 1 e a cor. Que aí, se a cor passasse de 1, eu cortava ela para 1, né? Mas existe uma outra função que algumas pessoas acham melhor, que é chamada de clamp. O que é a clamp? Ela diz, se a cor estiver fora do intervalo de 0 e 1, certo? Ela é recortada para dentro desse intervalo. Então, ela força que a cor entre para dentro desse intervalo. Na prática, ela está fazendo a mesma coisa que a gente fez, tá? Mas isso aqui pode acontecer. Mas a vantagem dela é que você não precisaria se preocupar caso a cor seja negativa, né? E nesse caso aqui, a gente está sempre usando o mínimo, né? Que eu usei nos outros slides. Eu sei que todas as cores são positivas, eu estou somando, o máximo que acontecer é ter uma cor maior do que 1. Mas se você estiver usando um filtro de imagem, como aqueles que a gente viu, né, na aula passada, pode acabar tendo cores negativas, não é? E se você estiver aplicando algum filtro de imagem, você pode aplicar filtro de imagem, o local correto para aplicar qualquer filtro daqueles kernels de imagem seria agora, tá? No seu Fragment Shader. Se você for aplicar, o que você vai ter que fazer? Você teria que... Depois eu até mostro, vou ver se eu faço um programinha mostrando como é que faz, tá? Para aplicar no Fragment Shader. Um filtro de imagem. Mas, enfim. Como você pode ter valores negativos, você quer o quê? Se tiver algum valor menor do que 0, né? Que ele fique 0, né? O clamp faz isso, né? O clamp evita que você teria que usar máximo e mínimo. Teria que usar duas funções, tá? Máximo e mínimo, para poder garantir que as cores estão dentro do intervalo entre 0 e 1. O clamp já faz isso automaticamente para você, tá?
garante que ninguém está acima de 1 e ninguém está abaixo de 0. Certo? Essa é a função do clamp. E aí, se eu rodar, deixa eu pegar aqui uma outra textura aqui. Quem é que eu posso pegar? Eu não me lembro o que cada uma dessas texturas é, mas... Certo? Pegando aqui a textura Metal Plate 10, Base Color. E aqui é no mapa de normais. É Features não, cara. Documentos, CGOS. Acho que é modelos. 27, textura metal. O meu template é aquele daqueles, sei lá como é que é, pra criar uma ilusão de degradê assim, né? Certo? Ó. Que cria esse, não sei se dá para ver, eu espero que dê para ver aqui no zoom, né? Ó. Tá? Esses elementos aqui, eles estão vindo do mapeamento de normais, tá? Eles não existem na figura, né? A figura continua sendo boolean, mas aí graças a normal, né? Tá aparecendo tá causando essas diferenças de iluminação, né? Eu acho que a gente a gente já tinha visto isso, né? Na verdade, na aula, eu acho que eu mostrei na aula de textura, mas só para vocês verem, né? Mas eu não tinha explicado o TBN, né? Ainda. Agora eu expliquei o TBN para vocês. Como para não perder muito tempo, eu vou só passar isso aqui para vocês, tá? E aí eu coloco um link explicando isso para vocês. Tem isso na internet, mas não precisa, né? Você viu que o meu jeito, né? Fazendo desse jeito, pegando só os vetores vetores mesmo do lado do polígono, pegando a normal, você já consegue pegar a textura e passar para o espaço da geométrica, né? Não precisa. Esse é o jeito mais fácil, mais simples que tem, né? E dá certo, né? Esse aqui já eu acho mais complicado e tem outros jeitos, tá? Você pode calcular o vetor, como o vetor tangente e bitangente pode ser qualquer vetores na superfície, você pode calcular esses vetores tangente e bitangentes da maneira que você quiser. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Ele calcula os vetores tangente e bitangente usando as coordenadas de textura, né? Que esse x aqui é as coordenadas de textura, tá? Que ele pega as coordenadas de vértice e ele quer ver como é que a variação das coordenadas de vértice corresponde com a variação das coordenadas de textura. Basicamente é isso que ele faz. E depois ele faz o produto vetorial para encontrar a normal. Mas eu não vi ganho nenhum, tá? Além de aumentar a complexidade, eu não vi ganho nenhum e o resultado é o mesmo, exatamente o mesmo. Eu posso só mostrar para vocês. Vou usar a mesma textura, inclusive. Vou passar isso aqui para vocês, né? Aí vocês podem testar com outras texturas. Tente pegar uma figura com outra textura diferente, né? Com mapa de normais diferente, do jeito que você quiser, tá? E aí eu deixo isso aí para vocês testarem, tá? Eu vou passar esses programas, claro, no final da aula, quando eu vou publicar essa aula, né? Aí vai ter todos esses programas, vai ter as texturas, obviamente, os mapas de normais, aí você testa, pode testar aí à vontade. Testa nesse daqui, testa essa textura com esse mapa de normais, né? Faça aí, divirta-se, né?
Aqui, por que está dando diferente? É porque eu não usei assim, na hora de for usar a iluminação, só tome cuidado, tá? Porque aqui eu tenho que estar cuidado as constantes que você está usando. Eu coloquei aqui, tem dados aqui correspondentes à ferrugem, tá? Que é só para textura de ferrugem em específico, tá? Só para textura de ferrugem. Aí tem dados aqui comentados no shader para metal, certo? Que eu não estou usando, que eu quero usar agora. E aqui dos tijolos, tá? Porque tem umas duas texturas de tijolos que eu peguei, que são materiais diferentes, né? Lembra, né? Que material metálicos, eles misturam com a luz, né? Tijolo não mistura com a luz, é mais difuso, né? Não reflete muita luz, né? Tijolo, certo? Só tem que tomar esse cuidado na hora que vocês forem mexer. Posso até mostrar aqui, né? Que no mapa de normais original, ó, o esquema de cor que eu usei para o Fragment Shader é o de metal, tá vendo? Não está comentado. Normal Maps 1, estou usando metal. Então agora, Normal Maps 2. O Normal Maps 2, também estou usando metal, né? Certo? Dá para ver aqui também, ó, TBN2, né? Que eu coloquei, ó. Para não ficar confuso, né? Eu ainda nomeei as janelas, tá? Vendo, ó, TBN2, que é pelo segundo método de cálculo de normal e tangente, tá? Esse aqui é o resultado. E aqui TBN1, que é o método que eu mostrei para vocês hoje, que é só pegar o vetor, os vetores do triângulo, né? Ó. Certo? Não tem diferença nenhuma, né? É a mesma coisa. Seria que o segundo método ele adiciona mais complexidade, né? Certo? TBN2, TBN1, para vocês não se confundirem na hora que vocês forem testar, certo? E aí você pode testar aí à vontade que vocês quiserem. Se você encontrar outro método na internet, né? Crie um TBN3. Colocando o título aqui, né? Lembrando aqui no final que você coloca, ó. Lá no final do programa tem. Certo? Leave. Aí outra coisa que eu fiquei devendo a vocês é a questão do Displacement Map. Você lembra que eu falei para vocês que é do Parallax, certo? Porque quando a gente adiciona textura dessa maneira, ela ainda fica é só uma ilusão, né, de 3D, mas não é 3D ainda. O Parallax, que também é uma ilusão, né, dependendo do ângulo que você vê, mas ele ressalta, ele deixa um pouquinho melhor, tá? E aí, por isso eu queria mostrar pelo menos, certo? É tudo igual, tá? Tangente, bitangente, não muda nada o que a gente acabou de discutir, é praticamente o mesmo programa. A diferença desse programa aqui do Parallax é só que eu tenho uma terceira textura que eu carrego, tá? Ó, agora eu gero 3 texturas, carrego o mapa de cores, né? Que é a textura. Carrego o mapa de normais, tá? O normal, que a gente já viu. E agora eu carrego também o mapa de profundidade, tá? Que tá na terceira posição, ó. Tá? Aí, do mesmo jeito, carrego a imagem, que é o Displacement Map. A Displacement Map também pode chamar de Height Map, tá? Ele tem outros nomes, tá? Isso aí não é... Infelizmente, as pessoas não têm um acordo no que seria isso, tá? Mas pode ser Displacement, pode ser Height, né? Às vezes tem gente que chama até de distância, embora na distância não é muito adequado, mas é, né? Acho que no GIMP chama de distância. Distância de quê, né? É a altura, né, que ele está falando, né?
Distância, é ruim falar de distância, mas tem gente que usa, porque distância você tem que estar normalmente comparando 2 pontos, né? Se não tem 2 pontos para comparar, é distância de quê? Do chão até onde, né? Enfim, altura, displacement e distância são os nomes que eu já encontrei. Você pode usar eles e dar o mesmo resultado, tá? E aí eu carrego, né? A única coisa de diferença aqui é que eu estou rotacionando o modelo em 90 graus, tá? No sentido esquerda, né? Em vez da direita. Ok? Se você quiser rotacionar, né? Como eu estou usando aqui o Pillow, né? Que é lá do Python, você pode só usar esse Rotate 90 graus, né? Pode até dar um dado, não precisa nem ser em radianos, é de graus mesmo. E aqui é o que você faz, né, na hora de atualizar. A única diferença é isso, que eu estou carregando esses 3. E aí na hora, né, obviamente, de lá desenhar, além de usar o Active 0, né, para a textura, Active 1 para o mapa de normais, tem o Texture 2, que é referente ao mapa de deslocamento, né? E aí agora, a principal diferença está aqui, tá? Que tem e é interessante ver porque tem a nossa primeira função dentro do Fragment Shader, tá? A função chamada Parallax Mapping, tá? Que recebe a coordenada de textura, recebe o vetor na direção do observador, que é um VEC3, e retorna um VEC2, tá? A declaração parece muito com a declaração de C, para quem conhece, tá? É o tipo de saída, certo? As duas variáveis de entrada com tipos dela, né? VEC3 e VEC2. O cálculo é esse daqui, tá? O que você está fazendo na prática? O que a gente está fazendo, a gente está tentando pegar o vetor normal, certo? Não, o que a gente está fazendo é isso. A gente está pegando o vetor normal e está projetando ele na direção do vetor do observador, tá? É isso que a gente está fazendo a grosso modo, com paralaxe, tá? Isso aí é a forma mais simples de paralaxe, tá? É a gente projetar o vetor normal na direção do vetor do observador, tá? Isso vai dar um valorzinho, né? Certo? Sendo que esse valor ainda precisa ser multiplicado por uma constante, né? Nesse caso aqui, eu multipliquei por uma constante, kx 003. As pessoas recomendam, isso aqui é muito no feeling que você obtém, do mesmo jeito daqueles constantes das cores, do ambiente, reflexão, etc., para você tem que procurar qual é o kx que dá o melhor efeito de paralaxe, tá? As pessoas recomendam um valor entre 0 e no máximo 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, né? Você viu que no caso aqui eu peguei 0.03, né? Para ficar um efeito bom. Depende do que você estiver usando, tá? Eu coloquei esse mais 0 aqui, porque tem gente que também adiciona um bias, certo? Se você quiser, né? Esse aqui seria o local de você colocar um bias, se você quiser tentar colocar algum bias, tá? E quando eu pego o vetor na direção do observador, embora ele seja um VEC3, veja que eu só pego o x e o y dele, tá? Porque eu não vou retornar um VEC2, né? Só me interessa nas posições x e y dele, tá? Qual a coordenada do pixel dele. Multiplico pela altura, né? Que é o nosso, como se estivesse projetando normal, né? O tamanho da normal na direção do vetor do observador, vezes o kx, tá? É basicamente isso que a gente está fazendo. Isso aqui era bom colocar uma figura. Eu vou ver se eu coloco isso. Não sei se eu colocar um. Eu vou ver se depois eu pego uma figura para demonstrar o que a gente está fazendo, que é melhor. Porque só explicando aqui por cima, vocês não vão. É difícil de entender. Mas, essencialmente, é isso que eu estou falando. A gente está fazendo, tá? A gente está pegando o vetor normal e está projetando na direção do observador para obter um tamanho de deslocamento. A gente está deslocando a textura na direção do observador de acordo com o ângulo que ele está vendo. É isso que o Parallax Matrix faz, tá? Ele desloca o pixel, tá? A gente está deslocando o pixel na direção do observador. E aí, nesse caso, ó, certo? Tem aqui um efeito de
de tijolo, né? E agora ficou um pouquinho melhor, tá? Se você tentar, como eu disse, vocês vão ter isso aqui, você teste lá com o mapa normal, teste com parallax para você poder ver a diferença, tá? Só o normal map não fica esse efeito, tá? Fica bem mais suave. Principalmente com tijolo, tá? Tijolo torto, você não consegue ver essas sombrinhas aqui entre tijolos, tá? Não fica tão bom, não fica... Esse aqui ainda é um efeito suave, mas não fica tão bom assim, tá? Não fica desse jeito, usando só normal map. E eu vou passar para vocês compararem, tá? Isso aqui é com parallax. Agora, ver o blend, a matriz em perspectiva, certo? A matriz em perspectiva, eu fiz um pouquinho diferente, tá? Deixa eu ver, cadê ela? Pronto. Por quê? Deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês, né? Na prática, vocês vão pegar ela pronta, tá? A gente vai pegar, vocês vão usar o PIR, ou então o PGL Mathematics, né? Certo? Isso aqui que é a projeção em perspectiva, tá? Vou passar também esse programa para vocês, né? Certo? Veja o que está mais perto da gente fica maior, né? E o que está longe fica menor. Isso aqui é a projeção em perspectiva. Diferente da projeção ortogonal. O que está mais próximo da câmera fica maior. Certo? Dá para notar, né? Ó, que conforme a xícara se aproxima, ela fica maior ou menor, né? E aí, como é que eu fiz isso? Como a gente já tinha feito, não sei se vocês se lembram, mas quando eu carrego os dados do Boolean, eu já tinha normalizado eles, né? Já tinha colocado os dados do Boolean no espaço NDC, né? Normalized Device Coordinates. Tudo que eu precisava para a matriz, né? Na verdade, o que a gente precisa fazer é aplicar essa matriz aqui, ó. Bem simples, tá? Na verdade, eu coloquei 2 para deixar um pouquinho maior, né? Mas podia ter deixado assim, tá? Também dá certo. Isso daqui é aquilo que eu falei para vocês, né? Que a coordenada Z vai virar o W, né? Só que esses dois dados aqui é o que é importante, tá? Quando você mistura as duas matrizes, essa matriz e aquela matriz da normalização min-max é que dá aquela matriz que tem nos slides que a gente viu. Mas se você já tiver uns dados normalizados no espaço NDC, quer dizer que todas as coordenadas estão entre -1 e 1, né? Você pode usar só essa matriz aqui, que é quase a identidade, né? Colocando o 001 para colocar o Z no W, sendo que aqui é aquela resolução do sistema linear, tá? Aí isso aqui que eu gostaria de mostrar, eu fiz vários cálculos aqui, mas só para demonstrar para vocês, né? Como é que eu cheguei nesse cálculo? Porque você vai ver ali A e B, né? Da onde o professor tirou esses A e B, né? De 0 a 25, a gente tirou esses A e B aqui maluco, né? É o seguinte, pessoal. Você chega na onde? Isso que eu falei que é a resolução do sistema linear, certo? Porque a gente tem que... O W, quando ele está nas coordenadas originais dele, né? Por exemplo, sempre adiciona 1 no final, né? Então, isso daqui é como se fosse... Se a gente estivesse multiplicando essa matriz para um vetor qualquer, x, y, z, né? Isso aqui não vai pegar x e y, né? Porque x, seja lá qual for o x, né? Vai ser vezes 0, o y vai ser vezes 0, aí o z vai ser multiplicado por esse cara aqui, que eu não sei quem é ainda, né? Certo? Então, daria z vezes a, né? Mais w vezes b, né? Certo? Certo? Isso aqui vai ser multiplicado pela coordenada z, isso aqui vai ser multiplicado pela coordenada a, né? Isso aqui tudo é somado para determinar quem é o z
do nossa coordenada, tá? Isso aí é multiplicação de matrizes, tá? É x vezes o x, y vezes o y, isso aqui vezes o z, isso aqui vezes o w, soma todo mundo, dá a coordenada x do ponto. Aí a mesma coisa aqui vai dar a coordenada y, isso aqui dá a coordenada z, isso aqui dá a coordenada w, né? Essa linha resulta, o produto escalar dessa linha com o vetor dá a coordenada w, né? O produto escalar dessa linha com o vetor dá a coordenada z, certo? Então, o produto escalar dessa linha, vou chamar isso aqui de A e B, tá? Isso aqui tem que dar o seguinte, esse W, quando ele vem, ele é sempre 1, tá? Você lembra que sempre que eu tenho um vetor 3, eu não coloco coordenadas homogêneas, não coloco 1 no final, né? Então, não preciso me preocupar com isso. Aqui, na verdade, é 1 vezes B, a primeira coisa, certo? A segunda coisa é o seguinte, que eu tenho o vetor near e far, tá? O vetor near e far é exatamente esses caras aqui, o near e o far. Qual a distância do vetor que está mais próximo da minha câmera e quem é o vetor que está mais longe da minha câmera. Isso aí pode ser qualquer um, tá? Que eu quiser. Você que define quem é o seu near e quem é o seu far. Quem é o vetor que está próximo e o vetor que está longe, tá? Eu não sei como eu coloquei nos slides, então vou colocar NF, tá? Então, N A mais B, isso aqui tem que ser igual a menos 1, né? Quando Z for N, né? Eu quero que seja igual a menos 1. Isso aqui vai ser dividido por quem? Pelo near, tá? Ou seja, isso aqui dividido por near, né? Você lembra que eu vou dividir, né? A coordenada? A coordenada, isso aqui vai ser dividido pelo Z, isso aqui também vai ser dividido pelo Z, né? Eu quero que isso aqui seja igual a menos 1. E quando for o valor far, né? Quando tiver no valor mais distante do Z, você que define quem é esse valor mais distante, né? Eu quero que seja igual a 1, tá? É esse o nosso sistema de coordenadas que você tem que resolver, tá? E aí você, como esse cara, esse n, está multiplicando para os dois lados, né? Você poder fazer projeção em perspectiva, de forma que quando fique projeção em perspectiva, você divide pela coordenada z, tá? Sendo que essa coordenada z, na verdade, seria o n, né? De forma que quando um cara está próximo do observador, quando eu divido por n, o que acontece? O cara que estiver no plano em cima da cara da câmera, nesse caso aqui no 0,25, vai ser 1, né? Vai ter o tamanho real dele, né? Enquanto que o cara que estiver lá longe, o que vai acontecer? Ele vai ser pequenininho, tá? Enquanto que o cara que não tiver no n vai dar uma fração de n, certo? Vai dar um valor menor. Vai diminuir de tamanho por conta disso, certo? Então, nesse caso aqui, retirando o n, passando para o outro lado, certo? Se bem que nesse caso aqui eu tenho que dividir pelo... O nadador se divide pelo n ou pelo f aqui, no caso. Estou na dúvida. Eu acho que divide pelo f. Bem, vamos fazer. Se for o caso, eu corrijo depois. Aí, para resolvendo esse sistema linear, né? Você teria que, para cortar o b, você multiplica por menos 1, né? Então, vai dar n mais f vezes a, né? Certo? E aqui, como esse cara aqui foi multiplicado por menos 1, esse aqui foi multiplicado por menos 1, né? Isso aqui, na verdade, dá f menos n, né? Esse cara aqui por menos 1, né? Certo? Aí aqui vai dar 2n, parece que tá certo. Aí o nosso a vai ser igual a 2 vezes n dividido por f menos n, tá? E o b
Vamos ver se é isso aqui. Eu acho que eu tenho até o cálculo aqui em cima. Deu invertido, talvez. Duas N vezes F menos N. É isso aí. E aí agora substituindo ali. Volta, né? Substituir alguma das equações agora o valor de A para obter o valor de B, né? Sei lá, F vezes 2 vezes N dividido por F menos N. Né? 2 vezes N, F menos N vezes F, mais B igual a N. Certo? Então, B vai ser igual a N vezes F menos N, menos F vezes 2N, dividido por F menos N, e vai ser igual a N menos F, menos N menos N, né? Menos 2Fn, F menos N. Acho que eu errei o cálculo aqui em algum lugar, que esse N aqui deveria ter sido cortado fora. Ou não, tá certo. É menos 2Fn, vai dar menos Fn, né? Esse aqui corta fora. Uhum. Colocando menos N em evidência, vai dar F mais N, né? F mais N sobre menos N, mas apareceu um menos N ali em cima. Quase, né? Eu vou corrigir essa fórmula, tá, para vocês, mas eu tô achando que tem... Não tô conseguindo ver. Eu acho que isso aqui era para dividir por F, né? Na verdade, que o valor de Z é F, né? E a gente divide pelo valor de Z. Esse aqui deveria dar F, né? Aí, fazendo menos, daria F menos N, substitui, aqui vai dar F mais N. Agora deu certo. Isso. Porque eu não falei que você divide pela coordenada Z, né? Para dar... Então não fazia nem sentido ele estar dividindo por N, né? F mais N, né? Aí o nosso A dá F mais N sobre F menos N, e aí dá correto, que eu já tinha obtido antes, né? Ó, isso mesmo. Isso. Desculpe pelo erro aqui. Então, aí agora é só substituir lá no nosso B. Que aí, vou pegar essa fórmula aqui, tá? Para substituir o A lá dentro. Então, vai ser F vezes A, né? Mais B igual a F. Tá? E aí... vai dar B igual a F vezes F menos N, menos F vezes F mais N, dividido por
F menos N. Certo? E aí, se eu posso colocar o F em evidência, né? Vai ficar F menos N menos F menos N, né? O F em evidência, então vai ficar F vezes menos F menos N. Deixa eu colocar aqui. Tá lá embaixo, vocês não estão vendo é nada. Pronto. Certo? Coloquei o F em evidência, porque o F aparece aqui e aparece aqui. Coloco o F em evidência, fica F menos N, menos F menos N. E aí sim, corto o F, né? Não era para estar aparecendo, não tem quadrado nessa forma, por isso que eu achei estranho. Aí F menos F, corta fora, né? E aqui vai ficar menos 2N, né? Dividido por Fn. F menos N, pronto. A gente tem a nossa fórmula final, só ajustar aqui, tá? Menos 2Fn dividido por Fn, certo? Que é o que eu já tinha obtido aqui antes, né? Certo? Aí fazendo esse cálculo, você vê, ó, se for 0,25, 4,25, né? Fazendo o cálculo, né? 4,25 menos 0,25 é 4, né? Por isso que eu fiz de propósito isso. Aí, 4,25 vezes 0,25 vezes 2, né? Dá 2,125, né? Dividido por 4, né? Que é F menos N, certo? Ó, 0,53,125, né? Que foi o valor que a gente achou aqui, né? Certo? Como tem o menos, né? Eu ignorei o menos ali na hora de fazer o cálculo, mas aí é só colocar o menos depois, dá isso aqui. E o A é só 4,5, né? Que é 4 mais 4,25 mais 0,25 dividido sobre 4 sobre 4,25 menos 0,25. Então dá 4,5 dividido por 4, né? Dá 1,125, tá? Isso aqui é o mesmo cálculo que eu fiz aqui para meio e 10,5, né? Que é o que eu estou usando aqui nessa fórmula, né? Ó. Certo? Ok? E isso aí dá a nossa matriz de perspectiva. O que você precisa fazer para a matriz de perspectiva, na verdade, são só essas duas coordenadas aqui, tá? Essas duas coordenadas aqui. O que eu tinha feito ali, que vocês viram, tá? Quando eu coloquei o 2, é que eu estava fazendo uma escala, né? Para deixar o boolean maior, para a gente poder ver. Ok? Tudo bem? Mas isso aqui é a matriz de perspectiva. Você resolver esse sistema, você colocar o Z para o W, né? Que isso aí vai ser dividido por... Você lembra que vai ser dividido depois, né? Eu não falei que é só dividir pela coordenada Z, certo? Mas aí como é que você garante que dividido pela coordenada Z, o cara que vai estar mais próximo vai estar maior e o cara que está mais longe vai estar menor? É através da resolução desse sistema de coordenadas, tá? Que você faz através desse cálculo que a gente fez aqui com A e B, que é um sistema de duas equações, duas variáveis, e você chega nesses valores. Aí, usando esses valores, eu tenho certeza que quando eu dividir por Z, o cara que estiver mais próximo vai dar maior e o cara que estiver mais longe vai dar menor, certo? Vai dar o meu near e meu far, né, correspondente, ok? Aí, multiplicando isso, a gente tem uma matriz em perspectiva. Essa matriz aqui, tem várias maneiras de calcular ela, tá? Tem gente que usa o ângulo de abertura, em vez de usar o matriz, porque desse jeito aqui, o que a gente está fazendo? Usando esse min máximo. Usando aquela matriz que a gente já tinha usado para fazer a projeção ortogonal. E agora resolvendo o sistema linear desse jeito que eu acabei de fazer para vocês, o que a gente está fazendo? A gente está gerando uma matriz de perspectiva, se você quiser comparar, né, com algum software ou biblioteca. A gente está gerando a matriz de perspectiva usando o plano near e far, e depois, né, o plano da esquerda, o plano da direita e o cima e baixo, tá? Pegando cima e baixo, esquerda, direita, near e far, para definir o nosso volume, certo? Sendo que também tem matriz de perspectiva que é gerada a partir do ângulo de abertura e o near e far, tá? Você também dá para gerar matriz de perspectiva assim, mas
São duas maneiras de gerar a matriz de perspectiva. Só que eu, particularmente, não sou fã desse jeito de abertura de ângulo. Porque você vai ter que fazer uma proporção de triângulos, vai ter que calcular, se não me engano, é tangente. Não acho legal. Não acho que seja didático, certo? Eu acho que esse aqui é o jeito mais didático e parece até com a projeção ortogonal para você se ensinar, né? E você vê que assim não é tão fácil, mas só tem a resolução do sistema linear de duas equações e duas variáveis, que imagino que você já deve ter visto isso no ensino médio adoidado, né? Então não é nada assim, chocante, né? Diferentemente do que se a gente fosse fazer se fosse usar ângulo, né? Tá certo? Então, com isso, a gente já viu a matriz de perspectiva que eu estava querendo para falar, eu estava devendo para vocês, né? A gente chegou a falar da matriz de perspectiva, mas eu não falei como resolvi o sistema linear, e agora a gente está resolvendo, né? Para vocês verem como é que gera ela. Eu vou passar isso tudo para vocês, tá? Para vocês testarem. Aí a gente viu agora, finalmente, sobre o espaço TBN, como é que utiliza ele, e mapeamento normais, e mapeamento de deslocamento com paralaxe, tá? Lembrando que aquela função de paralaxe que eu coloquei é só a função mais simples que tem de paralaxe, tá? Se você for na internet, você vai ver que tem outros métodos de paralaxe, que você faz uma espécie de... Você usa um for ali dentro e vai tentando fazer um ajuste gradual da posição dos pixels, certo? Conforme se aproxima de estar longe da câmera. Isso dá um resultado um pouco melhor, mas eu achei também mais complicado. Eu tentei colocar o método mais simples que tem, que é só a projeção da distância na normal. Acabou. Certo? Mas, enfim, vocês têm a vontade aí para vocês mexerem, quiserem melhorar, é só mexer naquela função paralaxe e colocar outros métodos que você encontrar na internet, se você quiser, tá? Agora está faltando só a ferramenta de debug e falar de animação, tá? Que eu vou falar para vocês. Eu até tinha trazido aqui, eu queria ter mostrado, mas eu acho bom a gente ter uma segunda aula de OpenGL na segunda-feira, para a gente ver isso, tá? Eu até fiz aqui para vocês verem aquele que eu estava falando para vocês, né? Você vê muito em DVD, né? Isso aqui, que é uma imagem que fica clicando para um lado e para o outro, né? Eu vou trazer isso, eu vou trazer outros scripts de animação para a gente dar uma olhada na segunda-feira, para vocês já começarem a fazer o seu trabalho, tá? Sendo que agora, como eu disse, hoje essa aula foi a última aula de OpenGL que a gente vai mexer no Bullet, tá? Agora eu vou começar de novo com exemplos bem simplesinhos de animação e a gente vai ficando mais complexo, tá? Então, pronto, você não pegou desde o início, né? Essa aqui é a sua segunda chance de pegar um programa bem simplesinho para depois que vai ficando mais complexo no final do semestre, tá? Até o final do semestre. Existem vários tipos de animação, certo? Só para a gente encerrar aqui a aula e fazer um rápido parênteses, né? Mas, essencialmente, eu quero que vocês aprendam, né? Que existe dois tipos de fazer animação, assim, com relação ao tempo, né? Você pode fazer frame-based animation e pode fazer time-based animation, né? Baseado no tempo ou baseado no frame rate, certo? Desse jeito que a gente fez até agora, certo? Aquela animaçãozinha que a gente fez, que é o usuário controlando através do mouse, isso aí é um frame-based animation. Quer dizer o quê? Que a cada desenho eu estou sempre atualizando a minha figura, né? Correspondente com o movimento do mouse do usuário, né? Mas isso quer dizer que a cada desenho eu estou sempre atualizando. Isso é ruim para... Vocês podem usar isso, né? Como referência para fazer animação, não está errado. Só que o problema de você fazer isso, que é frame-based animation, é que você tá usando a velocidade do computador como parâmetro, tá? Para dizer quão rápido, quão lenta a animação vai ser, certo? No caso aqui, como é o usuário manipulando lá o objeto 3D, tudo bem, né? Porque o usuário, normalmente, ele quer que a velocidade seja igual, né? Se eu estou movendo o mouse rápido, eu quero que a figura gire rápido, né? Se eu estou movendo a figura lenta, eu quero que a figura gire lenta.
Mas para animações em geral, isso aí não é ideal. Isso aí, tanto é, se vocês pegarem emuladores de jogos antigos, né, de Mega Drive, Nintendo, seja qual for o DOS, né, e você quiser rodar um jogo, você vai ver que eles são, todos esses jogos antigos, eles são baseados em frame-based animation. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você tiver um computador rápido, ele vai desenhar as animações rápido, na velocidade que ele puder, certo? Na velocidade mais rápida que ele puder. E isso vai gerar, vai deixar que parece que o jogo está em câmera, está em fast forward, né? Tá sendo executado super rápido. Tanto é que a maioria desses simuladores tem uma opção em algum lugar para você mudar para time-based animation, né? Porque senão o jogo fica, os bonequinhos ficam tudo se mexendo lá rápido que só e você não consegue nem jogar, certo? Isso é porque os jogos antigos, eles faziam assim, a cada frame ele desenha tudo de novo e a cada frame é uma animação, né? Então, sei lá, se o Umpa, eu acho que é o Umpa lá do Mario, tá nessa posição, no próximo frame ele vai estar na posição um pouquinho mais na frente, no próximo frame ele vai estar na posição mais na frente. Isso é errado, não é errado, né? Mas isso aí causa que, pegando um jogo do Mario antigo, colocando no computador o i7, ele consegue desenhar esse quadro aqui várias vezes, milhares de vezes por segundo. Então, o Umpa mexe como se estivesse na velocidade da luz, vindo na direção em cima de você. Então, para isso, que você precisa fazer um negócio chamado Time-Based Animation, certo? Que é isso que eu vou discutir com vocês na segunda-feira, vou demonstrar como é que faz que a gente vai ver como é que faz esse quadradinho e outras animações, tá? Que esse é o principal conceito que vocês têm que ter antes de começar a fazer a animação. Não quer dizer que se você não usar isso, vai estar errado, tá? Mas aí você pode ter um programa desse jeito, que no seu computador executa muito bem, né? Porque provavelmente você vai ajustar os parâmetros para executar numa velocidade adequada no seu computador. Mas se eu pegar no meu computador, o negócio vai estar executando ou vai estar muito lento ou vai estar muito rápido, certo? Por isso que a gente coloca referência ao tempo, que aí eu sei, um giro, por exemplo, eu sei que para esse quadradinho, para quicar de uma parede a outra, de repente ele demora 2 segundos, tá? Eu não estou lembrando aqui qual foi o tempo que eu usei, mas enfim. Vamos dizer que seja 2 segundos, então é 2 segundos em qualquer computador, tá? Seja no meu computador, seja no computador de vocês, seja no computador 486, vai demorar sempre 2 segundos para esse quadradinho quicar de um lado para o outro, certo? Isso aí, e qual a diferença? A diferença é se tiver um computador muito ruim, ele não vai conseguir mostrar todos os frames, né, do quadradinho. Se tiver um computador muito bom, ele vai mostrar mais frames e vai ter uma animação mais suave. Mas o tempo da animação é fixo, certo? Isso é time-based animation, que é o que a gente vai ver na segunda-feira. Ok? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. E aí eu vou também mostrar a ferramenta de debug, né? Que eu não mostrei ainda. Eu quero que vocês saibam usar a ferramenta de debug, que é importante. Ainda mais se vocês forem usar normalmente, o Displacement Match, usando aquelas ferramentas de debug que eu já falei para vocês, você consegue ver se a textura foi carregada na memória, se tem algum vetor que está sendo calculado errado, né? Usando aquelas ferramentas de debug, né? Ok? Então, por hoje, a aula é isso, tá? A gente passou só um pouquinho, né? Só 15 minutos aí, mas compensou, né? Tá certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vou dar aqui a presença. Tá, beleza, professor. Tá beleza? Então, só aqui dar a presença, eu libero vocês. Então, segunda-feira ainda é aula de OpenGL, tá? E aí, na quarta-feira, a gente começaria sobre a teoria, né, de animação em si. Agora, parar de gravar.